A Bia_XT. Quanto tempo uma mulher na menopausa deve fazer a terapia de reposição hormonal? Por quanto tempo, afinal de contas? Então, até quando fazer a terapia hormonal? Até a consulta do ano que vem. Essa é a resposta. Porque na consulta do ano que vem a gente vai fazer preventivo, vai reavaliar mamografia, ultrassom das mamas, vamos reavaliar toda a parte laboratorial. E se não houver novas contraindicações, até a consulta do ano que vem. Gente do céu, eu não esperava por essa resposta. Adorei. Vou aderir. Sério, eu adorei esse plot twist. Eu amei, foi o melhor de todos. Sério, eu não esperava. Muito bom. Então, agora... Inclusive, eu quero contar um caso disso. Conte. Que eu e a doutora Samela temos algumas pacientes em comum. Sim. Que aconteceu exatamente isso. Uma paciente rígida que nunca teve nada. Você vai lembrar do caso na hora que eu começar a contar. E aí, na mamografia daquele ano, tivemos um negocinho ali que a gente precisava investigar. Sim. No fim das contas, não veio nada. Então, a terapia hormonal continua, mas pode ser que tivesse vindo. E aí, ela entraria numa contraindicação. Exatamente. Então, é por isso que a gente também faz muito isso, viu? A gente divide responsabilidades com especialistas de excelência. Então, eu sou ginecoendócrino, né? A Liege é endocrinologista, mas se a gente tem qualquer coisinha ali na mama... Com certeza. Samela, a gente liga... Tô mandando pra casa aqui é teu. Acho que é muito importante a gente ter segurança no que a gente faz com o paciente. Porque a nossa segurança, eu me sentir segura, você se sentir segura, paciente se sente segura também. Quando essa segurança ela é real. Então, quando a gente pede exame, quando a gente faz alguma coisa, uma mamografia complementar, uma biópsia, entende? A gente não tá dando um diagnóstico mortal, né? A gente tá querendo segurança. Se tiver alguma coisa, nós vamos tratar. Nem caso não tenha, nós temos segurança para manter esse acompanhamento, manter essa terapia de reposição hormonal. Muito bem. Obrigada. Então, agora nós vamos começar a responder as perguntas que nos mandaram no Instagram. Eu vou começar aqui com a Lu Santos, que pergunta sobre o sangramento durante a reposição hormonal. Essa é pra você. Essa é pra você. Como que é exatamente a pergunta? É assim, ó. Deixa eu ver. Peraí. Sangramento durante a reposição hormonal. É essa a pergunta. Ah, tá. Sangramento durante a reposição hormonal. Sangramento durante a reposição hormonal. É normal, não é normal? Bom, normal não é, mas é comum, tá? Sangramento durante a terapia hormonal, ela é muito comum porque a gente tem que lembrar que a gente está usando estrogênio para que ele faça os bons efeitos em tudo isso que a gente conversou até agora. Mas ele também vai estimular as células do endométrio, que é a camada de dentro do útero, que a gente fala que é a camada funcional propriamente dita, que é aquela que aumenta quando a gente não engravida, descama, chamada de menstruação. Então, a paciente na menopausa que faz o uso do estrogênio, ela também tem um aumento dessa camada, e aí algumas pacientes acabam descamando. Então, por isso é importante que a gente avalie. Então, a gente precisa ver dose, porque às vezes a dose tá muito alta, e aí o sangramento começa a acontecer com mais frequência. Às vezes a dose da progesterona que estava protegendo esse endométrio tá muito baixa. Entendi. Então, é por isso que eu gosto tanto da dihidrogesterona. Ela é potente, ela é potente, ela é segura, e ela segura muito bem sangramento. Eu gosto bastante de usar dihidrogesterona. Eu sempre falo que ela só tem um problema que as pacientes não gostam. Normalmente a gente tem que usar 2 vezes ao dia ali pra segurar alguns tipos de sangramento. Né? Então, né, ninguém gosta de usar remédio todos os dias. Então, imagina 2 vezes no dia. Mas a progesterona micronizada também segura muito bem. Então, a gente tem que sempre dosar dose de um, dose do outro. Fazer terapia hormonal é equilibrar pratinhos. É a gente conseguir equilibrar todos os pratinhos para que a gente tenha boa qualidade de vida, uma boa resposta hormonal, sem sangramento, que é o que ninguém quer, que é o que você falou da sua paciente que ficou feliz porque estava na menopausa. Sim. Então, é isso. Não é uma mera normal, mas é comum, né? Assim, a gente precisa prescrever, acompanhar, avaliar, porque é muito individual, como a gente conversou. Mas, assim, no início da terapia hormonal, né, pode ser normal ali, quando a gente começa a estimular esse endométrio a ter esses sangramentos, né? É sempre interessante fazer essa avaliação, mas a princípio nos primeiros 6 meses
é uma coisa até esperada, né? Que pode acontecer, a depender uma adaptação, né? Uma adaptação, isso, do tratamento ali. E também nas pacientes que estão na perimenopausa, que é inclusive aquela janela de ouro que a gente falou ali, né? Por quê? Por que é janela de ouro? Porque é aquele momento em que eu tenho ainda alguma função ovariana, mas aqueles momentos que eu tô mais sintomática, porque às vezes tem a queda brusca do estrógeno. Então, eu tenho o estrógeno aqui, às vezes até um pouquinho mais alto, e aí meu ovário parou um pouquinho de produzir estrogênio. Aí ele cai de uma vez. Essa queda brusca realmente traz mais sintomas, e aí a gente também vai ter menos estrógeno e vai ter mais os fatores de risco associados a isso, essa queda de estrógeno. Então, essa janela ali da perimenopausa, que é o quê? 1 ano a 3 anos antes da menopausa, nas pacientes que estão muito sintomáticas, tá? Aí a gente avalia que tem um benefício ali, né, de entrar com a terapia hormonal. E nesse momento mesmo não precisa ficar sofrendo em casa com sintomas, esperando da última menstruação, né? Sim. Então a gente pode iniciar nesse momento. E mais nesse momento, às vezes, é o mais comum de acontecer sangramento, porque às vezes vai ter essa flutuação hormonal endógena mesmo, de produzir o próprio estrógeno, aí aumenta essa camadinha do endométrio ali do útero, e aí vai ter mais chance de ter sangramento, né? Então, E aí soma com o que ela tá usando. com o que ela tá usando, né? E aí fica dessa maneira, a gente tem que avaliar mais de perto. Ótimo. Acho que a pergunta está excelentemente respondida. A próxima pergunta é da Bia Xistela. Pergunta se a mutação genética BRCA1, BRCA2 essas pacientes podem fazer terapia de reposição hormonal. E sim, as pacientes que têm mutação BRCA1, BRCA2 podem fazer terapia de reposição hormonal num contexto que elas tenham realizado as cirurgias profiláticas, principalmente, pelo menos, a salpingo-oforectomia, que é a retirada dos ovários e dos anexos, as trompas, né? E de preferência que o paciente já tenha também realizado a cirurgia redutora de risco da mama, que é a mastectomia profilática também chamada. Então, elas podem sim, tá? Vamos aqui, então, peraí só um pouquinho para a próxima pergunta. Essa é a pergunta da Raíssa, nossa colega, vocês conhecem? Maravilhosa. Compartilhar. Raíssa. Nossa, gente, Ela que pessoa pergunta, maravilhosa. então, vamos deixar claro. Existe um tempo após a menopausa para iniciar a terapia de reposição hormonal? O tempo ideal para iniciar a terapia de reposição hormonal na menopausa. Então, a gente conversou sobre isso aqui, que é a janela de oportunidade, né? Que é até os 60 anos de idade ou até completar 10 anos da menopausa, daquela última menstruação. Essa é a janela de oportunidade, que é o momento ideal da gente iniciar a terapia hormonal. Perfeito. A próxima pergunta, então, é: quem são as pessoas, no caso as mulheres, que têm que fazer terapia de reposição hormonal? As indicações, né? Então, a gente tem as indicações clássicas ali, que são os sintomas vasomotores, né? Que são aqueles fogachos, calorões, né? Famosos aí, que é principalmente quando eles são mais de moderados a graves, né? Que incomodam, que tem impacto na qualidade de vida da mulher. Uma outra questão é a síndrome geniturinária, que é aquela questão da atrofia vaginal, que gera dificuldade na relação, que pode gerar também aumento das infecções urinárias, que pode gerar incontinência urinária, né? Então, essa síndrome urinária que às vezes não responde à terapia local, né? Então, aí às vezes a gente vai fazer sistêmica nesse contexto. E aí tem uma outra questão que é a prevenção e o tratamento da osteoporose. Isso é um pouco assim, não é tão consenso, né? Na literatura, assim, de como fazer isso. Algumas sociedades colocam assim, se tiver contraindicações das terapias específicas para osteoporose, e aí você pode iniciar a terapia hormonal, coisas assim. Mas, de fato, o que a gente costuma fazer é naquelas pacientes que não tem contraindicações, a gente iniciaria terapia estrogênica, né, terapia hormonal, enfim, e junto com ela o tratamento para osteoporose, se for o caso, né? É isso? É isso. Perfeito. Mas assim, não tem tanto consenso assim em relação assim firme de como fazer na osteoporose. Tem algumas lacunas ali, sabe? Mas de fato, hoje em dia a gente sabe que o limiar para prescrição de terapia hormonal, ele é mais baixo pela segurança que a gente tem e pelos benefícios já tão comprovados, né, que a gente consegue ver. Então, nesse caso, se eu tenho ainda um fator que vai me ajudar, né, que eu vou ver ali um benefício claro para o paciente, a gente costuma, assim, fazer essa prescrição nesse contexto também. Então, essas 3 são as indicações clássicas, né, os sintomas, os fogachos, os vasomotores, a síndrome geniturinária, que a gente conversou, e a questão da osteoporose, prevenção e tratamento. E aí, mas como a gente conversou essa questão do limiar mais baixo, os outros sintomas, né, que costumam afetar a qualidade de vida da mulher. Então, essa questão da névoa cerebral, as dores articulares, a insônia, né, alterações de humor, né, labilidade de humor e tal. Então, isso também a gente consegue ver que
mesmo quando eu não tenho sintomas tão clássicos e específicos de forma mais intensa, como teoricamente seria indicado, tem benefício de fazer quando a gente tem a segurança e sem contraindicações, né? Ok. Eu tenho uma pergunta real, tá? Da minha versão Samela, não mastologista, não médica. Considerando o caso de uma paciente que tá na menopausa, classicamente, já tem mais de 12 meses, ok. E eu não tenho sintomas, não tenho eu penso que não tem, ou penso que não tenho sintomas, milhões, hein? Tá? Vamos supor que eu penso que não tenho sintomas, mas tá, vamos considerar que eu fui no consultório de vocês e conversei com vocês. Vocês fizeram um questionário com todos os 76 sintomas associados da menopausa. E eu falei, cara, não tenho. Eu tenho benefício mesmo assim de fazer a terapia de reposição hormonal? Pergunta de milhões. Essa é difícil. Sabe por que eu pergunto? Porque eu penso assim, do benefício cardiovascular. Da janela, entende? Não é por conta dos sintomas, é o benefício cardiovascular, já que eu não tenho malefício tangente a risco de câncer de mama, por exemplo. Se a gente pegar, assim, poder de diretriz, né, de recomendações médicas mesmo, que a gente tem, os estudos, as diretrizes são baseadas nos estudos, né? Sim. E diretriz tem um poder de recomendação na nossa prática médica baseada em evidência. Então, assim, se a gente pegar as diretrizes, a gente não teria indicação, né? Porque as clássicas são todas essas. Quando eu tenho algum sintoma que de alguma forma compromete a qualidade de vida da mulher. As clássicas são essas 3, mas a gente ainda assim costuma fazer quando tem aqueles outros sintomas que a gente vê que vai ter um benefício com a terapia. Entendi. Só que essa paciente está plena, não teve nada, apenas para prevenção de osteoporose, né, da perda de massa óssea e da prevenção de risco cardiovascular, isso é controverso. A gente sabe que tem isso, né, igual a osteoporose é inquestionável, até plausível do ponto de vista biológico que vai melhorar. E a gente vê nos estudos que aumentou a massa óssea e reduziu o desfecho duro de fraturas. Então, assim, né, vai acontecer isso. Do ponto de vista cardiovascular, a gente vê que o estrógeno ele é um hormônio protetor, né, do ponto de vista cardiovascular. Quando a gente tem a queda de estrógeno, a gente aumenta colesterol, a gente aumenta gordura visceral, a gente aumenta triglicerídeos, né, também tem a questão da incidência do diabetes, que fica aumentada nas mulheres após menopausa, e mais certamente eles têm uma redução da incidência de diabetes com a terapia hormonal. Então, mas ainda, por isso, mesmo tendo tudo isso, a gente ainda não consegue falar, tem indicação para essa paciente assintomática na menopausa. Eu só acho que é bem difícil, né, ter uma mulher que não tem absolutamente muito difícil, sintoma. Eu penso que as mulheres... Eu não quero fazer um julgamento pré-determinado de todas as mulheres. Tem muitas pacientes que falam que não sentiram nada na menopausa, mas eu tenho a sensação que muitas mulheres que não sentiram absolutamente nada na menopausa é porque desconhecem as coisas que elas sentiram e essa relação com a menopausa. Porque 76 sintomas... Sim. Principalmente porque tem todo esse tabu, né, em volta da menopausa. Hoje em dia, ainda bem que a gente fala muito sobre menopausa e sobre todos os sintomas associados à menopausa. Mas antigamente era só calorão, basicamente, né? Era calorão, ficava mais irritado e perda da libido. Basicamente. Então era isso, né? Que todo mundo achava que era menopausa. E eu vejo muito que as mulheres tinham muita vergonha também de falar sobre isso, de estarem na menopausa, né? De terem os fogachos. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? A gente fala abertamente se faz terapia hormonal, se não faz, acho que até por conta de todo esse medo. Quem fazia não contava pra ninguém, né? Era sempre uma coisa era um tabu ali, assim, vamos deixar, né, em segredo. Então, talvez elas tenham tido, sim, sintomas, e ninguém nunca falou pra elas, talvez até por desconhecer mesmo, né? Os médicos muito mais antigos, né, de 40 anos atrás, eles também, né, não tinham noção desses 76 sintomas, que foi, né, descoberto faz pouco tempo. Então, às vezes ela teve, nem que tenha sido uma insônia mesmo, e não ligava isso à menopausa. Ok, obrigada. E a última pergunta que tem aqui é se pode... Deixa eu até colocar aqui. A última pergunta é se podemos fazer terapia de reposição hormonal com histórico familiar de câncer de mama, que é uma coisa que a gente acabou não abordando. E depende, né? Por quê? Porque dependendo do histórico familiar do paciente, a paciente ela tem indicação de fazer estudo genético. De preferência no familiar que teve um câncer de mama. Isso. Tendo uma mutação genética, eu preciso testar essa mutação genética nessa pessoa candidata à terapia de reposição hormonal. Tendo mutação genética, essa candidata a TRH, que é a terapia de reposição hormonal,
ela tem que fazer as cirurgias redutoras de risco, salpingoforectomia, depende de qual a mutação que a gente tiver associado. Agora, sim, se ela não tiver essa indicação, for um histórico pobre, um familiar de primeiro grau, 2, mas assim, é só terceiro grau, tia, avó, então depende dessa força do histórico familiar. Mas só o histórico familiar em si, ele não vai contraindicar uma terapia de reposição hormonal, não. Se a própria mutação BRCA1 e 2 presente já não contraindica, fazendo a coisa certa, nesse caso também não contraindica. Então, é caso a caso, a gente precisa avaliar o histórico da paciente, a indicação de estudo genético, se não tiver estudo genético, mesmo que tenha um histórico familiar, né? Então, não seja de ordem genética esse câncer, ela pode fazer a terapia tranquilamente, e aí pode ser que outras coisas contraindiquem depois, como vocês falaram. O tempo é o quê? Até a próxima consulta. 1 ano, às vezes 6 meses, depende, né? E aí vai definindo o tempo atento. Gente, é um acompanhamento. A gente é muito ansioso como sociedade e queremos saber por quanto tempo eu vou fazer essa terapia. Né? E a gente precisa viver o agora. Agora a gente está fazendo, ano que vem pode ser que mude ou não. Tem o benefício, tomara que continue, né? Então, é isso.